Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil e agora parceiro do Cid Concursos, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vem aqui comigo, vamos de bate-pronto trabalhar um assunto hiper importante para quem faz prova do CESP. Então, acompanha aqui comigo, ó. Conjunções subordinativas. E aí, como vai funcionar a nossa estrutura? Independentemente de como a gente vai gravando, às vezes a gente grava um conteúdo ou outro, depois vai ser organizado para você tudo bonitinho. Assunto conjunção é muito importante. Então, você tem a conjunção coordenativa, você tem a conjunção subordinativa, que pode ser a integrante ou a subordinativa adverbial, mas no final das contas as mais importantes, a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa adverbial. E aí depois a gente tem a parte da aula relacionada às orações subordinadas como um todo. Mas por que é muito importante a gente dominar a conjunção? Porque isso cai muito na prova. Isso cai de diversas formas. Cai apenas para poder diferenciar o valor semântico. Cai em questões de reescrituras de frases. Cai em questão de coesão textual. Cai em questão de pontuação. Sem contar que se você vai produzir um texto, ainda vai te auxiliar. Afinal de contas, você tem de dominar a conjunção para poder identificar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, o que é muito importante em duas esferas da língua portuguesa: a interpretação e a produção textual. Então, gente, para vocês que vão fazer prova do CESP, isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. A aula vai ser apenas um apoio para a gente ir treinando o acervo teórico e fundamentar em cima das questões de concurso. Mas você em casa deve sim fazer um quadrinho das conjunções. Não deixe de fazer, gente. É muito, mas muito importante, tá? Então, vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Nós temos, a critério da NGB, a critério da gramática tradicional, nós temos 10 conjunções subordinativas. Uma é uma conjunção subordinativa integrante, que encabeça a oração subordinada substantiva. E as outras 9 são orações subordinadas adverbiais, que encabeçam, consequentemente, as orações subordinadas adverbiais. Tranquilo? Então, vem aqui comigo. Olhem esses dois exemplos. Quando você chegar, estaremos em casa. E quero que chova amanhã. Observem que nesta primeira você tem o quando e nesta segunda nós temos o que. Este que é uma conjunção integrante e este quando assinala a estrutura subordinativa adverbial temporal. Então aqui marca o tempo. A priori, o que nós temos? Uma oração subordinada adverbial temporal e aqui uma oração subordinada substantiva. Como a gente percebe que aquele que vai ser uma conjunção integrante ou não? Vamos lá. Observa aqui. A conjunção integrante, ela sempre poderá ser substituída pela palavra isso. Então aqui, ó, ela quer que você volte e perguntei se todos estavam bem. Quando a gente pensa em conjunção integrante, a primeira coisa que o aluno pensa é na conjunção que. Mas não é só a conjunção que vai cair na prova. Normalmente, na maioria das vezes mas a gente pode ter basicamente o que ou então o se. E tomar cuidado para não confundir este se com conjunção subordinativa adverbial condicional. Então, não vai ser aquela questão que trabalha a conjunção condicional. Detalhe, eu estou dando nome aos bois, mas na
prova, o camarada não vai ficar te perguntando o nome da oração. O CESP não trabalha assim. Ele não vai ficar dizendo que a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo, ou que a oração é subordinada, adverbial, temporal, ou que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ele não vai fazer assim. Ele vai perguntar, por exemplo, se na oração, se na sentença existe valor de restrição. Então, a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Se você sabe o nome, então você vai dominar. Então, é óbvio que a gente precisa saber a base para poder tirar o CESP de letra, tá? Então, aqui, ó, se é uma condição, você automaticamente percebe. Agora, se for uma conjunção integrante, você vai com certeza conseguir pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Observe que aqui, ó, tanto que quanto se encabeçam orações que podem facilmente serem substituídas pela palavra isso. Posso ou não posso dizer, ela quer isso? Consigo ou não consigo? Consigo ou não consigo dizer, perguntei isso. Então, tanto que aqui quanto se aqui são meras conjunções integrantes que servem para fazer a ligação da oração principal à oração subordinada substantiva. Show? Agora, o CESP gosta mais de quem? Da substantiva ou da adverbial? É da adverbial, para poder trabalhar os valores semânticos que elas empregam. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente perceber que o primeiro movimento que você vai fazer em casa, ao estudar, é gravar as conjunções. Ah, professor, mas eu aprendi com o professor fulano de tal que eu não devo gravar as conjunções, que é tudo interpretação. Beleza. No final das contas, vai ser sim um processo de interpretação. Mas a gente pode analisar aí, no universo das conjunções, se você tem 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais, num total de 14, você tem um total de 14 valores semânticos. E dentro de cada valor aí, você tem várias conjunções. Por exemplo, a adversativa. Você tem mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Eu estou falando de 100 conjunções. Dessas 100 conjunções, 50 realmente caem na prova. E de todas essas 100, 90, 95 sempre possuem o mesmo valor semântico. Então você tem aí 5% das conjunções que podem alterar dependendo da situação. Então, gente, basicamente é só gravar. Pode ter certeza. Agora, é claro que na hora que você vai analisar, você começa a perceber, isso aqui é interpretação. Mas se você já domina a base, gente, um porém vai ser sempre adversativo, não tem como, beleza? Então vem aqui comigo. Olha a primeira sentença. Quando abri a porta, o barulho acabou. E aí vamos parar para pensar. Na hora que você coloca quando abrir a porta, no momento em que abrir a porta, assim que abrir a porta, o barulho acabou, a gente não está trabalhando um valor temporal. Então, essa conjunção aqui, ela tem valor semântico de tempo. Ela é uma conjunção temporal, beleza? Olha o próximo exemplo. Ainda que faça dieta, não emagreço. Ainda que faça dieta, não emagreço. E aí observa, eu sempre falo para o meu aluno que das 14 conjunções, 12 têm valores individualizados e 2 têm um valor conjunto, que é a verdadeira base da argumentação, que é a oposição. Dentro da oposição tem a conjunção adversativa e a conjunção concessiva. As duas indicam oposição. Agora, qual é a diferença? A gente já sabe. A adversativa sempre enfatiza, ou seja, deixa aquele argumento forte, e a concessiva sempre minimiza, deixando aquele argumento mais fraco. Só que é o seguinte,
Se eu uso a adversativa e deixo aquele argumento forte, consequentemente o outro eu deixo fraco. E se eu uso a concessiva e deixo aquele argumento fraco, consequentemente eu deixo o outro o quê? Forte. Então observa aqui comigo, ó. Ainda que faça dieta, não emagreço. O que foi mais importante? A dieta ou o não emagrecer? O não emagrecer. Então, este lado aqui foi o mais importante, é o que chamou mais a atenção. E este lado aqui foi minimizado. Então, ainda que faça dieta, embora faça dieta, não emagreço. Então, esta daqui tem um valor extremamente importante, que é o valor concessivo. É uma das conjunções que mais cai nas provas do CESP. Pode ficar ligado. Na verdade, eu vou até ampliar, que mais cai nas provas de todos os concursos públicos. Conjunção concessiva é muito importante, tá? Porque é uma excelente arma de argumentação. É um falso conceder. Eu pareço estar abrindo mão para depois dar a lapada. Então, eu estou conversando aqui contigo, por exemplo, sobre aborto. Aí você fala que o aborto é necessário porque é um caso de saúde pública, vai salvar vidas. Aí eu digo assim, apesar de ser um caso de saúde pública, embora seja um caso de saúde pública, ainda que seja um caso de saúde pública, então parece que eu estou concedendo, parece que eu estou abrindo mão daquilo, parece que eu estou te dando razão. Aí depois eu vou e digo, ainda assim é crime. Então a concessão é uma excelente técnica linguística de argumentação, tá? Então vamos lá para a próxima, ó. Bebi tanto que passei mal. Galera, este que está aparecendo aqui, ó, nós já vimos que ele pode funcionar como conjunção integrante. E este camaradinho aqui também pode funcionar como pronome relativo. Caramba, o que eu vou fazer então, Sidney? Gente, toda vez que eu tenho que, este que é muito importante, e aí eu vou frisar em todas as aulas, não adianta, porque quanto mais você visualizar isso, mais você vai absorver. O que é importante? Porque ele sempre vai cair na tua prova. É igual o verbo haver. O que e o verbo haver são mais certos que o próprio texto. Então, acompanha aqui comigo. Ele pode ser uma conjunção integrante, como a gente já viu num primeiro momento. Ele pode, agora, como a gente vai ver, funcionar como conjunção subordinativa consecutiva. E ele também pode ser um pronome relativo. Então, vou botar aqui pronome relativo e conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Eu quero frisar uma coisa. Na hora que ele funciona como conjunção integrante, é porque ele encabeça a oração subordinada substantiva. Na hora que funciona como pronome relativo, é porque encabeça a oração subordinada adjetiva. E na hora que funciona como conjunção subordinativa adverbial consecutiva, é porque encabeça uma oração subordinada adverbial consecutiva. Agora é o seguinte, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando funciona como conjunção subordinativa adverbial, significa que poderia, na verdade, funcionar como qualquer uma das 9. Mas pela tradição das provas, os avaliadores nunca usam. Eu fiz um preparatório, professor, que o professor botou as 9. Gente, pode pegar e baixar todas as provas que você vai ver que isso não acontece. Quando cai na prova é sempre qual? A consecutiva, porque o camarada também não quer se enrolar, não quer sarna para se coçar, e essa consecutiva é de muito... Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que
que eu falo que é do curso do TJ, da playlist da Lá Concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Muito fácil percepção, porque ela é um elemento correlacionado. Quando você pega a conjunção para estudar lá nas gramáticas, sejam as gramáticas tradicionais ou nas gramáticas que são próprias para concurso público, você vai observar que no primeiro momento ele te dá o conceito e depois ele te dá as principais conjunções, na verdade os principais conectivos. Então você vai estudar lá nas coordenativas, conjunções aditivas, aí vai dizer indica soma, indica acréscimo, indica adição. Principais, aí tem e, nem, mas também, como também. Estudar adversativa, aí está lá na gramática, indica contraste, indica oposição, indica adversidade. Principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Aí você vai lá para a subordinada adverbial estudar a consecutiva. E lá de cara diz, indica consequência. Aí vem a principal conjunção, o que? Só que a própria gramática já faz um período, um processo de reflexão para chamar a atenção do aluno e mostrar que aquele que não aparece sozinho. Ele vem acompanhado, ou seja, vem com um par. É um elemento intensificador. Então, toda vez que eu visualizar um que, eu vou separar a oração exatamente onde tem o que. E depois eu vou fazer o primeiro movimento, que é buscar um intensificador. Que pode ser tanto, tal, tão e tamanho. Já que eu mencionei, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona na prática. Eu não sei se o vermelhinho está dando para visualizar muito bem, né? Às vezes alguns alunos reclamam, então eu vou só usar a tinta preta, tá? Acompanha aqui comigo. Vou botar alguns exemplos para a gente poder observar isso aqui, tá? Ó. Vamos lá, ó. Atadolfa estudou tanto que passou em primeiro lugar. A Tadolfa é uma menina muito aplicada. Então, ó, frase 1. Frase 2. Eu boto assim, ó. Desejo que vocês sejam aprovados. Grita amém aí agora na tua casa. Se não gritar, não vai passar. Grita amém. Então, ó, vai passar. Terceira frase aqui, ó. O homem que fuma vive menos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Na frase, é uma questão de oração. Eu já identifiquei. Então apareceu um que. Eu vou separar a oração exatamente onde tem o que. Aí o que eu vou observar? Eu vou observar se a outra oração tem verbo. Tem verbo. Então, se tem verbo, é porque aqui é uma oração principal. E aquela oração que está sendo encabeçada pelo que é uma oração subordinada, que eu ainda não vou dar nome. Beleza? É só para identificar, só para poder separar. Na segunda, desejo que. Então, observa
que o que apareceu logo no iniciozinho. Então vamos ver se antes tem um verbo. Tem um verbo desejar. Então se aqui tem um verbo é porque aqui já é uma oração principal e consequentemente aqui é uma oração subordinada. Agora olha a terceira frase. O homem que. Então a gente separou. Mas observa que aqui na estrutura o homem ainda não tem verbo. Então, se não tem verbo, eu não posso chamar de oração. É uma mera estrutura nominal. O que aconteceu aqui com certeza? A oração subordinada ficou intercalada, ficou no meio da oração principal. Aí o que eu faço para descobrir quem é verbo da principal, quem é verbo da subordinada? O primeiro verbo que aparecer depois do que é o verbo da oração subordinada. A partir do segundo verbo, eu já vou ter o verbo da oração principal. Então aqui, ó, o homem que fuma, vive menos. Então esta estrutura aqui, ó, o homem vive menos, é a oração principal, gente. E que fuma? É a oração subordinada. Eu vou frisar isso aqui de novo quando a gente for estudar orações subordinadas, tá? É só para mostrar a importância desse que, porque é muito importante mesmo. Então vamos lá. Já identifiquei quem é principal, já identifiquei quem é subordinada. Já separei a oração ali no que? O que eu vou fazer agora? O primeiro movimento é olhar para a oração anterior, é olhar no caso aqui para a oração principal e tentar achar um intensificador. Palavras como tanto, tal, tamanho, tão. Se eu achar, como eu estou achando aqui, eu tenho certeza que naquele período eu tenho a relação de causa e consequência. Tem a relação de causa e consequência. Agora eu só tenho de dominar o que é causa e o que é consequência. A causa é a origem de um processo e a consequência é o que decorre diante daquilo. Então eu tenho de saber que a causa sempre estará do lado do intensificador e a consequência sempre estará do lado do que. O que o avaliador no dia faz para tentar te derrubar? Ele destaca a oração que possui o que passou em primeiro lugar, e ele vai dizer que ela tem valor de causa. Aí o aluno olha e fala assim, caraca, ferrou. Porque realmente tem um valor de causa e consequência a estrutura. E agora, será que realmente é valor de causa? Não, porque o valor de causa estará sempre do lado do intensificador. Do lado do que estará sempre o valor da consequência. É só observar, é só analisar a estrutura. Atadolfo estudou tanto que passou em primeiro lugar. Então, qual é a causa? É ter estudado muito. E qual é a consequência de tanto estudo? É ter passado em primeiro lugar. Beleza? Então, este que apareceu aqui é um que conjunção subordinativa adverbial consecutiva, que serve para encabeçar a oração subordinada adverbial consecutiva. Um nome enorme, assustador, mas que no dia da tua prova no CESP, ele não vai perguntar. Ele só vai dizer que aquela oração ali indica determinado valor semântico. Para tentar te derrubar, vai dizer que é causa, ou então vai dizer que é consequência. E se ele botar um outro valor? Pô, pelo amor de Deus, você não vai dar mole de achar que pode ter um outro valor aqui, como por exemplo o valor de oposição. Beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Olha a próxima. Uma coisa que eu vou frisar, hein? Muito importante esse primeiro movimento que a gente fez. Sabe por quê? A gente aprende em qualquer local, vocês estão aprendendo comigo, aprenderam na escola, aprenderam em outros preparatórios, que na hora que eu posso substituir o que, a oração toda pela palavra isso, aquele que é conjunção integrante. Aí o aluno diz assim, mas dá para eu dizer, Atadolfo estudou tanto isso.
Erroneamente você pensa assim, porque o primeiro movimento é procurar o elemento intensificador. Se eu achei, já é conjunção consecutiva. Agora, se eu não achar, aí eu vou tentar descobrir se aquele que é um pronome relativo ou é uma conjunção integrante. Na escola, em alguns preparatórios, muitos professores, inclusive eu também falo para o aluno, que o que pronome relativo se diferencia da conjunção integrante, porque o que pronome relativo faz coesão anafórica, ou seja, ele sempre faz referência a termo anterior. Então, eu posso substituir por o qual ou a qual. Afinal de contas, quando a gente estuda o pronome relativo, o quem, o onde e o cujo possuem peculiaridade, mas o que e o qual não, eles são similares. A única diferença entre eles é que o que não concorda e o qual concorda. Então eu boto a mulher que, o homem que, as mulheres que, os homens que. E se eu botar o qual? Vai fazer uma concordância. Então vai ficar a mulher a qual, o homem o qual, as mulheres as quais, os homens os quais. Então a gente sempre aprende. Se eu consigo substituir o que por o qual a qual, é porque ali é um pronome relativo. Só que eu, particularmente, acho uma furada. Porque eu trabalhei muito com criança. E você pega um moleque de 11, 12 anos e ele vai conseguir substituir, mesmo sem ser possível. Pode ter certeza disso. Então, se não serve para aquele menino de 12 anos, eu acho que também não serve para o candidato que às vezes tem uma determinada lacuna no ensino. Então, só vai servir para o concurseiro ratão. Agora, para aquele cara que tem uma certa deficiência, de repente já não vai servir. Então, o que é melhor? É tentar realmente avaliar se tal não está fazendo referência ao termo anterior. Se ainda assim ficar difícil, é só substituir aquela estrutura pela palavra isso. Se você conseguir, é conjunção integrante, é oração subordinada substantiva. Se você não conseguir, é pronome relativo, oração subordinada adjetiva. Então, aqui, ó. Este que está fazendo referência a algum termo anterior, aí você fala, caraca, Sidney, não faço a menor ideia. É possível substituir por o qual a qual? Caraca, Sidney, não sei, acho que dá. Melhor do que isso. Ih, derrubei até a canetinha. Ó. Melhor do que isso. Pega aqui, ó, toda a oração e substitua pela palavra isso. É ou não é possível eu dizer desejo isso? Claro que é. Então, aqui eu tenho oração subordinada substantiva, que eu não vou classificar sintaticamente ainda, porque eu vou deixar isso para a aula de orações subordinadas, para a gente estruturar os macetes da identificação das orações subordinadas substantivas, tá? Mas conseguiu substituir pelo isso, já matou que o que é conjunção integrante e que a oração é subordinada substantiva. Agora aqui, ó. O homem que fuma vive menos. Olha para a oração anterior. Tem intensificador? Não tem. Então, aquele que ou é conjunção integrante ou é pronome relativo. Faz referência ao termo anterior? Diz para mim, quem é que fuma? O homem. Então, faz. Dá para substituir por o qual, não dá? Dá. Sidney, não consegui enxergar isso de jeito nenhum. Então, faz o macetinho do isso, que vai funcionar. O homem, isso vive menos. Faz algum sentido? Não faz o menor sentido. Então, se eu não conseguir substituir pela palavra isso, é porque este aqui é um pronome relativo e aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Na aula de orações subordinadas, a gente vai aprofundar para poder mostrar as diferenças, tá? Num primeiro momento, eu só queria que vocês identificassem com tranquilidade o que, qual é a classe gramatical dele, tá? Então, vamos lá. Vou apagar aqui e a gente vai voltar para o slide. Então, observa, bebi tanto que passei mal. Apareceu um quê? Não apareceu? Ele até poderia adquirir outras nuances. Mas, galera, normalmente é isso aqui que eu faço. Separo e olho para a oração anterior. Apareceu o intensificador? Apareceu. Então, matei que este que indica consequência. É uma conjunção consecutiva que indica consequência. Então, vamos lá, ó. Bebi tanto é a causa e o fato de ter bebido muito acarretou o quê? O cara ter passado mal. Beleza? Então vamos para a próxima.
está tossindo porque não se cuidou. Aí observa a palavra porquê. Gente, nós sempre confundimos o porquê causal com o porquê explicativo. Tradicionalmente, eu quero que você grave isso, ó. Tradicionalmente, para que tenha uma explicação, a gente tem de ter uma estrutura imperativa. Então, quando eu digo, João, saia daqui porque eu não gosto de você, eu trabalhei um teor imperativo, eu dei uma ordem, então eu tenho de justificar esta ordem, então eu tenho um quê? Explicativo, na verdade um porquê explicativo, que podia ser que também, tanto faz. Agora, no momento em que eu não tenho um teor imperativo, eu posso automaticamente analisar que eu vou perceber uma relação de causa e consequência. Então, observem aqui, está tossindo porque não se cuidou. O fato de não ter se cuidado acarretou o quê? O fato de tossir. Então, não se cuidar é a causa. Estar tossindo é a consequência. Então, este porquê é um porquê causal. Show de bola? Então venha comigo. Olha a próxima. Se precisar, telefone-me. Somente se me precisar. Caso precisar. Então, gente, esse se tem valor condicional. Então, o camarada criou uma condição. É para ligar? Somente, só se precisar. Se não precisar, meu parceiro, não fica me enchendo o saco. Entendeu mais ou menos a pegada? Então, esse se aqui tem valor condicional. E aí, observa, dá para confundir esse se com aquele se conjunção integrante? Não dá, né, meu companheiro? Completamente diferente a estrutura. E você vai perceber pelo contexto ali do processo. Continue aí comigo, ó. Está anotando? Por que eu deixei assim essas lacunas para a gente ir preenchendo? Para a gente já, de certa forma, ir exercitando. Porque o primeiro serviço que você tende a fazer é gravar as conjunções e fazer o quadrinho na sua casa. Se você ainda não fez, faça, pelo amor de Deus, tá? Vamos lá, galera. Uma coisa que eu vou dizer. Para esse ano agora, 2016, a gente já está produzindo aí no site algumas estruturas gratuitas. Mas onde? No LAC? Não, no CID Concursos. No CID Concursos a gente vai disponibilizar, né, o parceiro do LAC, a gente vai disponibilizar uns materiais gratuitos para o aluno poder ir acompanhando. Material de conjunção, material de crase com gabarito. Então, é só entrar e adquirir que vai estar lá. Né? Clicar, está à sua disposição. Então, vai acompanhando cidconcurso.com.br. E detalhe, galera, se quiser ir acompanhando aí dicas ao vivo e gratuitas no Periscope do CID Concursos, pode ir acompanhando, tá? É só botar lá no Periscope CID Concurso e você vai me achar, tá? Beleza, vem aqui comigo, ó. Olha a letra F. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. Sidney, e nos outros anos, como é que vai funcionar? Galera, a gente vai sempre tentar fazer o melhor material para vocês de forma possível, tá? Então vem aqui comigo, ó. Estudamos a fim de que fôssemos aprovados. Observa que aqui tem a estrutura a fim de. Você provavelmente já deve ter estudado isso em algum momento da sua vida, o afim junto ou afim separado. Você sabe que o afim junto indica afinidade e o afim separado indica finalidade. Pode ser substituído pelo para. Então, ó, estudamos para que fôssemos aprovados. Então, esse afim de separado indica finalidade. É uma oração subordinada adverbial final. Agora aqui, ó, letra G. Fiz tudo como você mandou. Fiz tudo como você mandou. Então, aqui observa que na H, e a gente já vai fazer uma comparação, também aparece um outro como. Sou forte como um touro. Deu para perceber que é diferente? Deu, não deu? Então,
Então, olha só, eu vou mostrar um negócio para vocês. Esse como, normalmente, pode cair através de 3 estruturas. Eu posso fazer assim, ó. Como estava chovendo, não fui à praia. Neymar joga como o Messi. E Neymar joga como Dunga o orientou. Como? Viram que na primeira sentença, vou até pontuar aqui, ó, 1, 2, 3. Viram que na primeira sentença aqui, o como apareceu logo no início do período? Quando isso acontece, provavelmente, quase certo, que este como seja causal. Observa, como estava chovendo, não foi à praia. Então, a chuva é a causa de não ir à praia. Então, ó, como no início, pode botar lá, ó, causal. Agora, se não tiver no início, ou vai ser conformativo ou vai ser comparativo. Quando for comparativo, eu posso botar a expressão igual. Quando eu não puder colocar a expressão igual, será conformativo. Então, na segunda, Neymar joga como o Messi. Eu posso dizer que o Neymar joga igual o Messi? Aí vem o camarada que gosta de futebol. Porra, igual não, Messi joga muito mais. Eu estou falando aqui agora, nessa estrutura, eu afirmei que o Neymar joga igual ao Messi? Sim, ele joga como o Messi. Então, ó, igual. Então, eu estou comparando. É um como comparativo. Estou indicando comparação. Agora, quando eu digo Neymar joga como Dunga orientou, o Neymar joga igual o Dunga? Os dois jogam da mesma forma? Têm o mesmo talento? Não. O Neymar joga conforme o Dunga orientou. Beleza? Então, aqui, quando eu coloco que não é igual, é como, é conforme, é segundo o camarada estruturou, ensinou, aqui é um como conformativo. Então, agora a gente já matou o como, não tem mais como cair em pegadinha. Sidney, você apaga muito rápido, é só dar o pause aí, ó. Vem aqui comigo agora, ó. Então, esse é final, já matamos, né, finalidade. Agora aqui, ó. Fiz tudo como você mandou. Eu estou comparando alguém a uma outra estrutura, uma pessoa a outra, um elemento a outro? Não. Eu estou mostrando que eu fiz tudo conforme você mandou, segundo você mandou. Então aqui, ó, é conformativo. Agora, sou forte como um touro. Estou comparando um elemento a outro. Então aqui, ó, comparativo. Comparação. Beleza? Então, agora vamos para a última. Ficou faltando apenas uma. A proporcional. Então, à medida que cresço, engordo. À medida que cresço, engordo. Eu não cresço mais, eu só engordo. Já parei aí em 1,75 m, mas os quilinhos a cada ano que passa eu só engordo. Então vamos lá, ó. Então aqui é proporcional, indica proporcionalidade, proporção, beleza? Então nós trabalhamos nessa estrutura 9 conjunções, 9 valores semânticos adverbiais que estão dentro da NGB, mas a gente ainda pode ter aquelas que indicam lugar, que são as locativas, não pode haver honra, onde tudo é corrupção, e nós temos a modal, que indica um modo, dançava sem que seus pés tocassem o chão. Agora, é óbvio que na sua prova jamais vão cobrar esse tipo de nomenclatura. Agora, se aparecer a estrutura do onde,
porra, dificilmente você vai errar. Você já sabe que é lugar. E se aparecer alguma coisa mostrando o modo, você já vai matar também a questão do modo. Mas dificilmente vai ser cobrado isso daqui na sua prova. Eles vão basear em cima apenas daquelas 9 conjunções subordinativas adverbiais. Agora, e se aparecer a questão do lugar, Sidney? Ah, beleza, ele pode cobrar. E você vai identificar que o onde indica lugar. Beleza? Tranquilão? Então vamos lá, ó. Vamos fazer aqui algumas observações interessantes. Primeira, a diferença da oração subordinada, que é reduzida, e da oração que é desenvolvida. Quando a gente fala que é desenvolvida, é porque ela tem conjunção e o verbo é conjugado. Então, basicamente, ó, a gente vai pensar na conjunção. Porque na oração reduzida, ela é sem conjunção e o verbo se apresenta numa forma nominal. Nós temos 3 formas nominais do verbo na língua portuguesa: o infinitivo, o gerúndio e um particípio. E a gente pode até entender por que se chama forma nominal. O gerúndio corresponde a um advérbio, o particípio corresponde a um adjetivo e o infinitivo corresponde a um substantivo. Então é só por isso que se chama forma nominal. Agora, para a gente poder analisar, a gente vai ter de perceber o valor que está empregado ali na estrutura. Quer ver? Olha a primeira. Mesmo estudando, não entendi nada. E aí observa que aqui você tem um verbo que está o quê? Que está no gerúndio. Mas aí observaram que o camarada falou de estudar e falou de não entender nada, e aí você percebeu que ele teve uma quebra de expectativa, que ele criou uma oposição, porque se eu estudo, qual é a lógica? É eu aprender. Se eu não estudo, eu não aprendo. Se eu estudo, eu aprendo. Mas o camarada está estudando, porém não está o quê? Aprendendo. Agora, observa que este lado aqui, ó, ficou minimizado. E o que ficou mais enfatizado foi o lado de não ter aprendido nada. Então, nesta oposição aqui, eu poderia pensar, embora tenha estudado, não entendi quase nada. Então, analisa. Eu não botei o embora, mas o valor semântico de oposição e, mais especificamente, o valor semântico da concessão ficou empregado aqui. Então, se eu tivesse de dar nome aos bois, eu chamaria isso daqui de oração subordinada adverbial condicional reduzida de gerúndio. Caraca, o nome é enorme, Sidney, é apavorante. Verdade. Então vamos lá, olha a próxima. Ao abrir a porta, viu o acidente. E aí analisa o contexto. Quando abrir a porta, viu o acidente. No momento em que abrir a porta, viu o acidente. Então aqui, ó, a gente não empregou aquelas conjunções temporais conhecidas, mas o valor temporal está empregado. E o verbo que está aqui, ele não está conjugado, ele está no infinitivo. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Nome assustador, mas no final das contas é apenas uma estrutura que indica o valor temporal. Olha a próxima. Terminado o trabalho, poderão sair. E essa daqui, ó, ela é até ambígua, se a gente colocar assim. Então, é por isso que a estrutura desenvolvida para a questão da compreensão. Olá, meus amigos, tudo bem? Sou o professor Luiz, desculpa interromper essa sua grande videoaula, mas muitos de vocês estão perguntando, professor, e o PDF dessa aula? Onde que está o PDF dessa aula? Atenção, o PDF dessa aula, a gente pede uma pequena contribuição aqui para a nossa plataforma da Lá Concursos, né? Olha só, atenção, todos os PDFs, não só dessa aula, mas todos os PDFs que eu falo que é
do curso do TJ, da playlist da lá concurso TJ Pará 2019, né? Mais o Personal Coach. O que é o Personal Coach? É a nossa ferramenta pedagógica, ou seja, você pode assistir também esse vídeo, tá, lá na plataforma através do Personal Coach. Personal significa pessoal e coach significa treinador. Você vai ter um treinador pessoal aqui, a gente vai controlar você, a gente vai ranquear, nós vamos acompanhar o seu desempenho. Professor, quanto custa os PDFs e mais o Personal Coach? Apenas R$ 29,90. R$ 29,90 é o preço aí dessa pequena contribuição desse projeto aí da Lá Concurso, ok? Forte abraço, já, tchau. Acaba sendo melhor para quem vai ler, porque na hora que eu boto terminado o trabalho poderão sair, eu posso confundir os valores, pode ser temporal ou pode ser condicional. Eu poderia pensar assim, ó, se terminar o trabalho, poderão sair. Caso terminarem o trabalho, poderão sair. Ou então, ó, no momento em que terminarem o trabalho, poderão sair. Quando terminarem o trabalho, poderão sair. Então, essa estrutura aqui, ela ficou ambígua. Ela pode ser tanto temporal, pode indicar tanto tempo, pode ser também condicional. Então, pode indicar condição. Para a gente matar o valor temporal ou condicional, só desenvolvendo. Para colocar que é tempo, vou colocar uma estrutura temporal. Então, ó, quando terminar o trabalho, poderão sair. Quando terminarem o trabalho, poderão sair. Ou então, condicional. Se terminarem o trabalho, poderão sair. Beleza? Olha a próxima. Precisando de ajuda, telefone-me. Aqui, mais uma vez, eu posso ter uma estrutura que pode ser ambígua em relação a tempo e em relação à condição. Ó, quando precisarem de ajuda, telefone. Agora, se precisar, né, se precisarem de ajuda, telefone. Então, eu tanto posso aqui, mais uma vez, ter o valor de tempo ou ter o valor de condição. E aí eu só vou saber quando está desenvolvida. E é por isso que a estrutura desenvolvida é muito mais utilizada nas provas, porque ela é mais fácil de compreensão, e inclusive quando a gente está produzindo. Agora, não que a estrutura reduzida seja um erro, tranquilo? Então, percebi facilmente o valor semântico, a gente já mata. Agora, não percebi, e aí, na terceira sentença seria uma oração reduzida de infinitivo. E na quarta sentença seria uma oração reduzida de gerúndio, tá? Agora que a gente já viu tudo isso, vamos trabalhar um pouquinho algumas questões para a gente poder ir matando e classificando. Então vamos lá, olha o comando aqui da nossa brincadeira. Classifique as orações subordinadas adverbiais destacadas. Isso significa que em nenhum momento eu vou ter um valor coordenativo, só vou ter valor adverbial. Então vamos lá. Você passou na minha vida como um vadio vendaval. O como está ali no início? Não está no início. Então já estou ligado que não deve ser causal. Então ou é comparativo ou é conformativo. Eu posso dizer que a pessoa é igual a um vadio vendaval? Estou comparando a pessoa a um vadio vendaval? É óbvio que estou comparando. Então esse como aqui, ó, pode anotar aí no teu material, ó, comparativo, tá? Valor de comparação. Olha a próxima. E depois que a tarde nos trouxesse a lua, se o amor chegasse, eu não resistiria. E observa que eu fiz aqui uma separação, porque nós temos duas estruturas para poder classificar. E vocês vão perceber que os valores semânticos são simples. Olha só. E depois que a tarde nos trouxesse a lua. Depois que. Então, ó, depois, valor de tempo. Se o amor chegasse, eu não resistiria. Valor de condição. Vai anotando aí, ó. Olha a próxima. Quero que você me faça um favor, já que a gente não vai mais se encontrar. A estrutura já que é uma estrutura
causal. Beleza? Vamos para a próxima. E embora eu já conheça bem os seus caminhos, me envolvo e sou tragado pelos seus caminhos. Eu já não sei, é uma música do Roberto Carlos. Eu não sei se eu anotei certo ou errado. Eu acho que é embora eu já conheça bem os seus carinhos. Ou é caminhos? Eu sei que tem uma hora que são carinhos. E aí eu já não sei se eu anotei direitinho. Eu fiz de cabeça, né? Então, depois você me ajuda, me dá um retorno, me dá um feedback. Fala aí, pô, assim, eu ouvi a música e é assim, assim, assado, tá? Vamos lá. Olha aqui, gente. Quando eu coloco o embora, não tem como, né? O embora é concessão. Aqui a gente tem uma estrutura concessiva e eu matei, fiz a questão em 10 segundos e vou para outra, tá? Então, vamos para a próxima aí, ó. Observa aqui, ó. Onde andei não deu para ficar porque aqui é o meu lugar. Se o cara bota isso e pede o valor semântico, pô, só pode ser o quê? Lugar. Onde andei é lugar. Né? Um alocativo aí. Tá mostrando o lugar. Agora, porque aqui é o meu lugar, mesmo que você... mas não pode ser explicativo. O que eu falei? Tem valor imperativo? É explicativo. Não tem valor imperativo? Eu sei que é causal. Então, ó, eu não fiquei porque é o meu lugar. Então, o fato de aqui ser o meu lugar é a causa de eu não ir para outro. Beleza? De eu não ficar em outro. Olha a próxima. Aguardaremos, brincaremos no regato até que nos tragam frutos. Essa é a mais difícil do material. Porque o camarada olha, aí ele pensa, é condição. Não. Observa. Quando eu crio uma condição para a realização de alguma coisa. Ó. Se você me der, sei lá, um dinheiro, eu deixo você entrar na festa. Então, eu crio uma condição para a realização de alguma coisa. Agora que não, a coisa já está acontecendo. Eu já estou brincando. E eu vou brincar até alguém me entregar um fruto. Ou seja, eu estou trabalhando com questão de momento. Eu vou brincar até o momento que alguém me trouxer um fruto. Então, se aqui está trabalhando com momento, está trabalhando com tempo, o valor é temporal. Olha a próxima. Ajoelhou-se porque estava curada. Olha que interessante. Eu tenho este ajoelhou-se porque estava curada. Deixa eu ver se tem outra estrutura aqui. O camarada poderia brincar assim com a gente, ó. Vou até apagar aqui para poder mostrar, ó. Poderia botar ajoelhou-se porque estava curada, ou então ajoelhou-se porque fosse curada. Gente, observa que o porquê, até aqui, ó, tá tudo igual, mas depois a estrutura mudou. Observa, a estrutura mudou. Então, os modos ali mudaram. Então, a gente vai avaliar. Na primeira, ajoelhou-se porque estava curada. A pessoa já está boa ou ainda está doente? Ela já está boa. E na segunda, ajoelhou-se porque fosse curada. A pessoa está boa ou ainda está doente? Ela está doente. Então, na primeira, a pessoa já está boa. Então, eu tenho sim uma relação de causa e consequência. Então, aqui é causa. E o fato de estar curada acarreta na consequência de ajoelhar-se. Agora, apesar de aqui a gente ter um valor velado de causa e consequência também, observa que o valor mais forte é de finalidade, porque ela está ajoelhando com o intuito de ficar curada, com o objetivo de ficar curada, com a finalidade de ficar curada, para que fosse curada. Então, se esse porquê pode ser substituído por um para, é óbvio que está indicando o quê? Uma finalidade.
Show? Então vamos lá, vamos para a próxima. Então, matamos a 7. Ajoelhou-se porque estava curada. Aqui é causal. Olha a 8. Esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Aí o aluno fica bolado. Caraca, tanto quanto. Matei, Sidney. É causa e consequência, né? Aquele quanto ali é consequência, né? Não, meu companheiro. Eu disse que é o que e a estrutura intensificativa. Como cai aqui, ó, no 9. Esforçou-se tanto que alcançou o seu objetivo. Então, observa que na primeira eu estou trabalhando uma relação de comparação. Esforçou-se tanto quanto no dia anterior. Então, hoje eu estou me esforçando da mesma forma como esforcei ontem. Então, eu estou comparando o processo do esforço. Então, aqui é comparativo. Eu estou trabalhando a comparação, tá? Quando eu tenho tanto quanto. Eu fiz tanto quanto ele. Então, é comparação. Agora, quando eu coloco tanto que, aí sim eu tenho agora uma consecutiva para poder indicar consequência. Show? Tranquilo? Olha a próxima. Quanto mais pensa, mais nervoso fica. É muito similar àquele último. Quanto mais cresço, mais gordo fico. Então, aqui, proporcional. Olha a próxima. Está no Rio desde que terminou a faculdade. E olha a próxima. Ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. O aluno pira. Caramba, desde que? E aí? É a mesma coisa sempre? Não. Desde que está dentro daquele universo das 5 conjunções que se alteram. E aí eu tenho que avaliar o contexto, assim como o porquê, coisa e tal. Mas vocês viram que é fácil avaliar? Então observa aqui mais uma vez como vai ser fácil. Está no Rio desde que terminou a faculdade, ou seja, está no Rio desde o momento em que terminou a faculdade. Então aqui tem um valor temporal. Este desde que é temporal, indica tempo. Agora olha a próxima. Ganhará um automóvel desde que termine a faculdade. Então, um já está no Rio. O outro só vai ganhar o automóvel a partir do término da faculdade. Então, vamos lá. Aí você vai pensar, então é tempo mais uma vez. Não, Se o camarada não terminar a faculdade, se, viu a condição, ele vai ganhar um automóvel? Não. Então, caso ele não termine a faculdade, ele vai continuar sem ganhar um automóvel. Ele só vai ganhar um automóvel somente se terminar a faculdade. Se não terminar a faculdade, não vai ganhar. Então, aqui, criou uma condição. Desde que termine, aí sim você ganha. Se você terminar, aí sim você ganha. É aquele camarada enrolão que já está fazendo vários anos de faculdade. Então, aqui, é condicional. Beleza? Anotou aí? Então, galera, vimos um pouquinho de acervo teórico e o que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer exercícios da banca, para vocês observarem como é que isso funciona na prática, tá? Deixa eu apagar aqui, só para não ficar poluído visualmente, tá? Então acompanha aí comigo, vamos cair para dentro. Primeira questão do CESP. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde quando as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. Assim que um grupo organizado de homens obteve controle sobre um território maior que a sua aldeia, surgiu a procura por formas de comunicações entre os indivíduos situados em pontos diversos. Aí vem o comando da questão, para a gente ir se familiarizando com o perfil do CESP. A substituição de quando por que. Então, eu vou tirar o quando, que está aqui, e eu vou botar o que. Altera as informações originais do texto e provoca transgressão às normas gramaticais.
O que você vai fazer espertamente, sabe o gafanhoto? Você vai pegar e colocar o que ali para ver se altera realmente. Então vamos lá. Encaminhar e receber mensagens é uma necessidade humana presente desde que as sociedades adquiriram um relativo grau de complexidade. E aí para e pensa, o exercício de fixação anterior que a gente fez tinha estrutura desde que poderia ser condicional, mas poderia ser o que também? Temporal. Então, desde quando e desde que podem indicar valor temporal? Depende do contexto em que foram empregadas. E aqui, ó, ambas indicam tempo. Agora é o seguinte, a questão está dizendo que a substituição provoca erro. Então, ó, altera a informação e ainda provoca transgressão à norma. Não provoca erro nenhum, na verdade. Pode facilmente ser substituído. Não teria o menor problema de reescrever a frase com o que. Então, a primeira questão, ó, ela está errada. Anota aí no teu material, tá? Vamos para a próxima, ó, questão 2. Ó, produtinho bacana que vai surgir aí no CID Concursos. A gente vai lançar só exercícios traçando o perfil da banca, mostrando o que mais cai, como é que cai, separando pelos conteúdos, beleza? Fica ligado. Então vem aqui comigo, ó. Enquanto nas nações desenvolvidas as pessoas abrem uma empresa porque enxergam uma oportunidade, no Brasil o empreendedorismo surge por necessidade de sobrevivência. Então, show. Agora a gente vai para o comando. O conectivo enquanto pode ser substituído por à medida que, sem prejuízo do sentido original e da correção gramatical do texto. Gente, é só gravar as conjunções. Enquanto é temporal. À medida que é temporal? Não, não é verdade? Então, meu companheiro, aqui mais uma vez errado. Então, vamos para a próxima. E aí vocês estão vendo que as questões, depois que a gente domina o conteúdo, acabam sendo de fácil resolução, ou seja, de forma rápida até. Então, vem aqui comigo, ó. A despeito da desaceleração econômica nas nações ricas, as cotações das commodities agrícolas, minerais e energéticas persistem em ascensão. A expressão a despeito da, e aí a gente já sabe que a despeito é concessivo, você deve ter gravado, pode ser em prejuízo para a correção gramatical e as informações originais do período ser substituída por qualquer uma das seguintes. Então vamos lá. Apesar da desaceleração econômica nas nações ricas, embora haja desaceleração econômica nas nações ricas, não obstante a desaceleração econômica, então, gente, concessiva sendo substituída por concessiva. Todas as estruturas aqui, ó, aceitáveis. Então, questão certa. Vamos para a próxima. Questão 4. No ano passado, a produção industrial cresceu 6%, enquanto o emprego aumentou 2,2%, e o total de horas pagas pela indústria aumentou 1,8%. O termo enquanto pode ser em prejuízo para a correção gramatical e para as informações originais do período ser substituído por qualquer um dos seguintes, ao passo que, na medida que, com quanto. Galera, vamos lá, ó. Ao passo que é proporcional. Com quanto é concessivo. Enquanto é temporal. Então, não dá. Questão 4, errada. Vamos para a questão 5. Questão 5 aí, ó. Se os países decidem adotar programas de biocombustíveis,
quer o façam por segurança energética, quer o façam por outros motivos, precisam olhar com atenção quando temos chamados de emergência, disse. Então vamos lá. Alguém disse, não é? No trecho, precisam olhar com atenção quando temos chamados de emergência, a substituição do termo quando por se manteria a correção gramatical e o sentido do texto. Vamos lá. Olhar com atenção, ó. Quer o façam por outros motivos, precisam olhar com atenção se temos chamados de emergência. Gente, quando e se não vai dar mesmo. Quando é temporal, se é condicional. Então, se não dá para substituir, ó, ele está dizendo aqui, ó, que a substituição do termo manteria a correção. Não, gente, ó, alteraria completamente o sentido. Então, ó, a questão está errada. Vamos para a questão 6. E se eu estiver fazendo a prova e tiver uma sequência assim, de certas e uma sequência de erradas, tem algum caô? Não, gente, é assim mesmo. É saber fazer. Às vezes eles fazem sacanagem mesmo, botam umas 7 certas, umas 6 erradas, para você pensar, ih, caramba, tem muita certa, vou modificar isso daqui. Não. Tem certeza? Coloque. Se não tiver certeza, deixa em branco, tá? Tem que saber fazer prova do CESP. Acompanha aqui comigo, ó. O mundo do trabalho tem mudado numa vertiginosa... O mundo do trabalho tem mudado numa velocidade vertiginosa e se os empregos diminuem, isso não quer dizer que o trabalho também. Aí olha o comando da questão. Olha a maldade. A conjunção se introduz uma condição para que o trabalho diminua. Aí o aluno vai e marca, opa, tá certo. Só que aí tem que prestar atenção, galera, no contexto da coisa, ó. Se os empregos diminuem, isso não quer dizer que o trabalho também. Então, a diminuição do emprego não é uma condição para a diminuição do trabalho, beleza? Então, gente, aqui, ó, errado. Vamos para a questão 7. Eu quero dar certo em alguma questão, pelo amor de Deus, ó. Vamos lá, ó. Embora não se possa falar de supressão do trabalho assalariado, a verdade é que a posição do trabalhador se enfraquece, tendo em vista que o trabalho humano tende a tornar-se cada vez menos necessário para o funcionamento do sistema produtivo. Caso se substituísse embora por apesar de, a ideia de concessão atribuída a essa oração seria mantida, assim como a correção gramatical do texto. E aí eu quero que você fique ligado nessa questão maldosa. Observa que aqui a gente vai fazer a substituição do embora pelo apesar de. E ambas são o quê? Concessivas. Então é óbvio que o sentido seria mantido. Mas observa ali na estrutura. É por isso que eu peço, sempre vá lá pegue a estrutura e coloque para ver se vai ficar do mesmo jeito. Embora não se possa falar de supressão do trabalho assalariado. Então pega tudo isso aqui, ó. Embora não se possa falar de supressão do trabalho assalariado. Pega esse embora aqui e substitua pela expressão apesar de. Eu vou conseguir dizer, apesar de não se possa falar, não vou, não é verdade? Então, observa como é que vai ficar. Apesar de não se poder falar. Então, eu vou mudar a estrutura, não vou mudar? Por quê? Porque a expressão apesar de exige o verbo no infinitivo. Então, se eu vou ter de alterar, eu não vou manter a correção gramatical do período. Eu vou alterar. Então, gente... Ah, mas Sidney, dá se eu colocar o verbo no infinitivo. Claro que dá, mas aqui não está pedindo para eu fazer devidas alterações necessárias. Aqui está dizendo que eu vou substituir e pronto, e acabou.
E isso não vai acontecer. Então, se eu alterar, eu vou ter de modificar ali também. Então, não vai poder ficar do mesmo jeito. Então, a questão está errada. Beleza? Então, vamos para a próxima. Questão 8. Questão 8 está assim, ó. Nunca se falou tanto sobre cidadania em nossa sociedade como nos últimos anos. Em como nos últimos anos, a palavra como tem valor conformativo. Caramba, não! Nunca se falou tanto em outras épocas como se fala hoje. Então, estou comparando hoje a outras épocas. Então, aqui, galera, o valor é comparativo e não conformativo. Então, mais uma vez, errada. Caracoles! Não é possível. Tem de ter a questão certa. Vamos lá, ó. Essas disputas, contudo, podem ter mais relação com um perfil de potência regional do Brasil, uma vez que suas empresas multinacionais competem de modo mais agressivo por negócios além das fronteiras brasileiras. A expressão "uma vez que" pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período e sem alteração das informações originais, ser substituída por qualquer uma das seguintes. Aí ele bota visto que, já que, pois, porque, porquanto. Então, gente, este "uma vez que" aqui é causal e todas as outras ali podem sim funcionar como estruturas causais. Então, graças a Deus, é o 9 do Ronaldo, matou, né? No peito, chutou e fez o gol. Então aqui, galera, ó, questão certa. Ufa. Então vamos lá, galera, ó. Questão 10. Na Calc, eu não faço a mínima ideia do que seja Calc, né? Eu sei o que é a Cal, né? Que é a escola lá de atores de Laranjeiras. Na Calc, mesmo que os líderes latino-americanos tenham falado de seu poder coletivo e de sua unidade crescente, as tensões regionais ficaram evidentes. O termo mesmo que, e aí a gente tem de saber qual é o valor semântico desse mesmo que. Ele é concessivo. Mesmo que pode, sem prejuízo para a correção gramatical do período e sem alteração das informações originais, ser substituído por qualquer um dos seguintes. Eu não frisei na questão anterior, mas eu vou frisar nessa questão aqui agora, ó. Por qualquer um dos seguintes. Na questão anterior, todos tinham valor causal. Agora, aqui, será que todos têm um valor concessivo? Aí, olha o que o camarada faz de sacanagem. Ele, na primeira estrutura, ele coloca o ainda que. Então, ó, ainda que os líderes latino-americanos tenham falado de seu poder coletivo e de sua unidade crescente, as tensões regionais ficaram evidentes. Então, observa que aqui tem o valor da oposição, que aqui tem o valor da concessão, beleza, tudo direitinho. Só que aí depois ele começa a colocar outras de outros valores. Por muito que, por mais que, por quanto, uma vez que. Então ele começa a trabalhar com estruturas de valor causal e não de valor concessivo. Então a questão 10, ela está errada. Então tem que tomar cuidado com isso, beleza? Vamos para a questão 11, ó. O sentido original do texto seria mantido com a substituição do conector para, por a fim de, em guardar o que sobrasse para acudir às moléstias grandes. É isso mesmo? É isso mesmo, né? Moléstias. Nunca mais tinha ouvido falar essa palavra. Então vamos lá, ó. Gente, para e a fim de separar tem valor de quê? De finalidade. Então, ó, e guardar o que sobrasse a fim de acudir às moléstias grandes. Então tá certinho, tá beleza. Questão 11, pode botar aí que tá certo. Vamos para a questão 12. Questão 12 está assim, galera. Se a cidade moderna era a libertação do homem, ele tirava sua singularidade, desiguais em suas características, viraram miseravelmente iguais no aglomerado urbano. Provoca erro gramatical
ou incoerência entre os argumentos do texto, a substituição da conjunção se por ao mesmo tempo em que. Quando ele coloca aqui, ó, se a cidade moderna era, esse se tem um valor condicional, não é verdade? E quando a gente pega ao mesmo tempo em que, tem um valor temporal. Então aqui, quando ele diz que provoca erro ou incoerência, sim, tá certo. Então aqui, ó, a questão 12 tá certinha. E aí, ó, pra gente continuar, só um recadinho, né, galera? Quer? Então faça acontecer, porque a única coisa que cai do céu é a chuva. E este porque aqui, ó, é causal, tá, galera? Então, é isso. Espero ter contribuído um pouquinho para a aquisição do teu conhecimento. Avalie a aula, que é sempre importante para a gente. Agora, eu quero frisar, é um assunto tranquilo, mas que você tem de trabalhar. Depende mais de você do que de mim. Porque, de repente, se você visualizar alguma expressão ali, opa, essa daqui eu tô na dúvida. Se você gravou legal, você não vai ter essa dúvida. Então, meu companheiro, ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, quero agradecer você que ficou no final da nossa videoaula e dar 3 recados para vocês aí da Lá Concurso, né? O primeiro é o seguinte, o PDF e mais o Personal Coach, que é a nossa grande ferramenta pedagógica para acompanhar e potencializar, acelerar seus estudos por apenas R$ 29,90. Esse é o PDF mais a metodologia, ou seja, você vai assistir os vídeos, os mesmos vídeos, mas aonde? Na nossa plataforma no YouTube, ela é a nossa plataforma do site, ok? Por R$ 29,90. E também, lembrando para vocês que nós estamos preparando uma ultra revisão de véspera de no mínimo 20 horas, tá? Eu coloco no mínimo porque eu tenho certeza que nós iremos aí ultrapassar, né? Essa carga horária de 20 horas do conteúdo focado para o TJ Pará. Essa revisão é 100% baseada em exercício da banca do CESP, né? Que a gente já começou os preparativos dessa nossa super revisão. Começará a ser disponibilizado esse conteúdo a partir do dia 6 de janeiro. E essa super revisão é pay-per-view, tem que ser no site da LAC, por apenas R$ 39,90. E se você quer mandar um recado, conversar com o professor Luiz Antônio, faço um chamamento para vocês que nós temos um programa semanal chamado Concurseiros, que a gente transmite ao vivo, sempre às 19 horas, horário de São Paulo. E o primeiro programa de estreia, dia 30/10, estarei aqui com vocês. Bacana? Então, forte abraço com vocês e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau. Fui! Clique lá.